E no último sábado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cumpriu a ameaça de guerra comercial, aumentando em 25% as tarifas sobre produtos do Canadá e do México e em 10% sobre produtos chineses. Ao atacar os 3 principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, o presidente americano alega querer forçá-los a agir para reduzir o tráfico de fenantil e a chegada de imigrantes ilegais ao território americano. A resposta veio rapidamente. Assim que Trump cumpriu sua promessa, os governos canadense e mexicano anunciaram que vão retaliar os Estados Unidos. E os efeitos já estão sendo sentidos até aqui no Brasil. O dólar abriu fevereiro operando em alta no mercado financeiro, impactado por esse tarifaço. Mas, do ponto de vista econômico, a decisão de Trump é boa ou é ruim? E como ela vai trazer impactos de curto, médio e longo prazo lá nos Estados Unidos? Quem tira essas dúvidas para a gente é o economista Newton Marques. Boa tarde, Newton. Boa tarde. Newton, quais são os impactos imediatos esperados dessas tarifas na economia dos Estados Unidos e também nos outros países envolvidos? Um impacto já que era esperado é a retaliação desses países. Então, eles também criam tarifas contra os produtos norte-americanos. E essa alegação que o presidente Trump faz, que esses países vizinhos que provocam uma permissibilidade desses imigrantes, não é bem assim, porque os países limítrofes, eles têm suas políticas, mas não conseguem evitar que muitos entram ilegalmente, clandestinamente. Então, supôs que ele estava também alegando que perdia competitividade com relação aos produtos mexicanos e canadenses, e principalmente chineses. Então, a China entra como concorrente desleal, segundo o presidente Trump. E isso daí está tendo uma repercussão muito grande no comércio mundial. E conforme você falou, o próprio dólar aqui no Brasil, ele se valorizou, né? Uma das expectativas com essa medida é de que os americanos comecem a consumir produtos feitos nos Estados Unidos, né? Como é que essas medidas vão influenciar, então, o preço ao consumidor e a inflação nesses próximos meses? Isso vai ser direto. Você imagina um produto que era importado por $100 do México ou do Canadá e tem uma tarifa de 25%. Então, esse produto, ele encarece, e isso daí vai afetar a própria inflação norte-americana. Quais seriam, então, os setores que a gente vai ver mais vulneráveis aos efeitos imediatos dessas tarifas? São os principais produtos de exportação do México para os Estados Unidos e do Canadá para os Estados Unidos. Então, Canadá, cereais, por exemplo. Então, isso vai ter um impacto muito forte. E no caso do México, tem muitas indústrias que exportam para os Estados Unidos, porque tem mão de obra barata e tem condições de ter mais competitividade. O próprio Estados Unidos estabeleceu, ao longo de um determinado período, que alguns países passassem a compor nas exportações e importações de acordo com os interesses dele. Então, você pode notar que os Estados Unidos têm um produto nacional bruto maior do que o produto interno bruto. O produto interno bruto é aquele que é produzido pelos países, mas o que fica mesmo é o nacional. Então, no caso dos Estados Unidos, eles recebem muita renda do exterior. Então, eles tinham montado uma estratégia ao longo de um determinado período para estabelecer que determinados produtos seriam produzidos na China, no Canadá e no México, e eles financiariam, basicamente, e também forneceriam tecnologia para esses países. Então, está havendo uma mudança muito forte nesse sentido, caso continue dessa forma o governo Trump impondo essas tarifas. Newton, hoje a União Europeia já falou sobre a possibilidade dos países também serem tarifados. O próprio Brasil, o governo brasileiro, já está naquela expectativa de que essas tarifas podem chegar aqui para a gente. Como é que essas medidas do Trump elas podem influenciar nos blocos econômicos? Esses novos blocos econômicos podem surgir disso? Acordos internacionais podem surgir a partir disso? Bom, a primeira coisa que já está gerando é reclamações desses países que estão sendo taxados junto à Organização Mundial do Comércio.
que é uma organização que trata dessas questões. E é claro que a reação dos países, principalmente da Europa, é muito grande caso o presidente Trump imponha essas tarifas. No caso do Brasil, também há esse alerta, mas o Brasil pode até se beneficiar caso essas tarifas sejam impostas ao Canadá e ao México, porque ele passa a ser um país que pode receber determinados produtos porque a oferta está dada por esses países, né? Então, a tendência é que, a médio prazo, o Brasil pode se beneficiar. Mas isso não quer dizer necessariamente, porque se o presidente Trump também resolver taxar os produtos brasileiros, também isso acaba criando uma guerra comercial no mundo todo, né? E é isso que a gente vai ficar acompanhando. Newton, muito obrigado pela tua participação aqui no Boletim Metrópolis. Tá ok, estou sempre à disposição. Obrigado.